Nada pode resistir a uma palavra de fé pronunciada com autoridade divina. Florence Scovel Shinn. Há momentos na vida em que não há mais tempo para esperar. Quando a mente já tentou de tudo, as contas acumulam, as portas parecem trancadas e a alma começa a sussurrar: preciso de um milagre agora. E é exatamente nesses momentos que o poder da palavra divina se manifesta. Florence dizia que Deus nunca atrasa, e que o universo responde com precisão matemática àquele que fala em nome da fé, não do medo. O chamado que você sente hoje não é desespero, é o Espírito te lembrando do seu poder criador. O comando de emergência não é uma súplica. É uma ordem espiritual emitida por quem se lembra de quem é. Você não é um ser abandonado à própria sorte. É um canal direto do Criador, e o dinheiro, as oportunidades e as soluções estão todos esperando apenas um sinal: a sua palavra de autoridade. Florence dizia que quando alguém fala a partir do medo, o universo ecoa a escassez. Mas quando alguém fala com a voz de Deus dentro de si, as leis divinas se curvam para obedecer. Por isso, o comando que você vai aprender aqui não é um pedido, é uma declaração vibracional capaz de mover forças invisíveis em até 12 horas. Não porque o tempo seja mágico, mas porque quando a fé é total, o tempo perde o poder de atrasar. Ela costumava repetir: o medo é a fé pervertida, é acreditar que algo ruim pode acontecer. A fé verdadeira é certeza de que o bem já está a caminho. Hoje, eu quero que você se conecte a essa certeza. Imagine agora sua situação financeira, qualquer que seja. O atraso, o medo, a dúvida. E agora imagine que, em 12 horas, algo muda. Um telefonema chega. Uma mensagem. Um depósito inesperado. Uma chance que parecia perdida se reabre. Tudo isso é possível porque o universo nunca está parado. Ele apenas aguarda um comando claro. E é isso que Florence chamava de palavra de emergência espiritual. Uma frase simples, curta, mas pronunciada com tanta força interior que ela altera o campo energético ao seu redor. Ela dizia que, ao decretar algo com fé inabalável, você está movendo as peças invisíveis do tabuleiro cósmico. Por isso, este comando não é sobre religião, é sobre autoridade espiritual. Você não precisa implorar, precisa ordenar com amor, confiança e clareza. O dinheiro não é o inimigo. Ele é uma forma de energia obediente que se curva à voz de quem o trata como um aliado. A partir deste momento, eu quero que você entenda algo profundo. A sua palavra é uma lei. Tudo que você declara em estado de fé se torna um decreto no plano invisível. E o universo, como um servo leal, começa a organizar os caminhos para que isso aconteça. Não amanhã, não um dia, mas agora. Florence sempre dizia: o que você busca já te pertence, mas você precisa falar como quem já recebeu. Então, neste exato instante, feche os olhos por um momento e sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Essa respiração é o sopro da vida divina dentro de você. E esse mesmo sopro tem poder de criar, de transformar e de chamar à existência aquilo que o medo tentou esconder. Você não vai mais falar sobre falta. Você vai falar sobre plenitude. Você não vai mais se ver como quem precisa, mas como quem já tem, e está apenas chamando o que é seu de volta para casa. O comando de emergência é simples, mas exige entrega total. Porque quem duvida corta o fluxo. E quem acredita se torna um canal aberto por onde a prosperidade divina pode correr livremente. E é isso que você vai aprender agora, como emitir um decreto espiritual que o universo não pode ignorar. Mas antes, lembre-se, esse poder não é novo. Ele sempre esteve em você. Florence apenas te ensinou a lembrar. Respire fundo. E prepare-se, porque o que você vai pronunciar a seguir é uma senha energética que já transformou a vida de milhares de pessoas antes de você. E se você estiver ouvindo isso, é porque o universo escolheu te lembrar hoje que 12 horas são mais do que suficientes para o milagre acontecer. Se você sente que essa mensagem fala diretamente com você, continue comigo até o fim. Porque no momento em que pronunciarmos o comando completo, a energia vai começar a se mover. Florence dizia que toda situação financeira tem um ponto de virada invisível, e que esse ponto só é alcançado quando a palavra e a fé vibram na mesma frequência. Não é o tempo que cria o milagre, é a clareza da ordem que você dá ao universo. Por isso, este comando é chamado de emergência. Ele atua quando você precisa mover energia em poucas horas, quando não há mais espaço para hesitar. A mente humana acredita que o dinheiro vem apenas pelo esforço, mas Florence ensinava que a provisão divina é uma consequência da consciência correta. Quando você muda a vibração interna, as condições externas se reorganizam automaticamente. Não há milagre sem movimento interno.
E esse movimento começa na palavra que você escolhe pronunciar. Pense no dinheiro como uma corrente de energia que responde ao tom da sua voz interior. Quando você reclama, essa corrente se retrai. Quando você agradece e decreta, ela se expande. É por isso que muitos veem o dinheiro como algo escasso, porque vivem ordenando escassez com suas próprias palavras. Mas quando você aprende a falar como quem governa o invisível, a energia da riqueza passa a te reconhecer. Florence dizia que o subconsciente é o banco da mente, e que tudo que você deposita nele, dúvida ou certeza, medo ou fé, se multiplica. Então, neste momento, o comando de emergência não é um conjunto de palavras mágicas, é um depósito de energia concentrada que você lança no universo. E ele precisa ser feito com total presença, sem hesitação, sem ressentimento, sem vitimismo. O poder do comando nasce da decisão. A partir do instante em que você decide que 12 horas são suficientes, o tempo começa a se curvar à sua fé. Porque o universo não trabalha com relógios, ele trabalha com vibração. E a vibração da decisão é a mais rápida de todas. Feche os olhos e perceba que o como não importa. Florence sempre ensinava, não é seu trabalho descobrir como o bem virá, apenas afirmar que ele já vem. Quando você diz isso com convicção, a mente consciente se cala e o subconsciente assume a liderança. E ele sabe o caminho, sempre soube. As leis invisíveis não reconhecem desespero, reconhecem comando. Não a vibração de quem implora, mas de quem decreta. De quem sabe que está alinhado com a fonte infinita e, portanto, não tem por que faltar nada. Esse comando de emergência foi criado exatamente para esse momento, quando a lógica diz acabou, e o espírito responde agora começa. Você não precisa convencer Deus de nada, precisa apenas lembrar o universo do que já é seu. Então, antes de continuar, inspire fundo e diga mentalmente: eu libero toda dúvida, todo medo, toda expectativa humana. Eu falo agora com a voz da minha abundância. Sinta essa frase ecoar em você. O milagre começa no instante em que a sua mente para de lutar e passa a ordenar. E é isso que o comando de emergência faz. Ele coloca sua palavra no mesmo nível da voz criadora. Florence dizia que quando alguém pronuncia um decreto com fé, as forças do céu e da terra se movem para torná-lo realidade. E esse movimento não é simbólico. Você pode acordar amanhã e ver o sinal físico, um depósito inesperado, um acordo, uma liberação, um perdão de dívida, uma oportunidade que surge do nada. Mas nada disso é acaso. É apenas a resposta natural da energia que obedece a uma instrução bem dada. Agora, compreenda, as 12 horas não são um prazo imposto ao universo. Elas são o tempo necessário para a mente humana parar de resistir e permitir que a lei haja. Quando você dá uma ordem espiritual, o invisível começa a trabalhar imediatamente. E enquanto seu corpo dorme, enquanto você respira, enquanto vive o dia, as peças se encaixam sem esforço. Porque o comando foi enviado, e a lei divina está executando a ordem. Tudo o que existe no plano físico começou com uma palavra. Uma palavra é uma semente de energia. E o comando de emergência é a semente que germina mais rápido, porque é lançada com o fogo da fé. Hoje, você vai aprender como pronunciar essa palavra de poder. Não como um ritual místico, mas como quem desperta o próprio Deus interior. Florence dizia: o poder não está em dizer as palavras certas, mas em dizer com o espírito certo. O que você busca não está longe, está apenas esperando a vibração correta para se manifestar. E é isso que você está prestes a fazer. Em 12 horas, sua realidade pode mudar, e vai mudar, se a sua fé permanecer estável. Lembre-se, a dúvida é o atraso, a palavra é o gatilho, e a fé é o motor. Quando essas três forças se alinham, o resultado é inevitável. Se essa mensagem te toca profundamente, permaneça comigo. No próximo instante, vamos liberar o comando verbal de emergência, o decreto exato que Florence ensinava para situações em que a providência divina precisa agir agora. Florence Scovel Shinn chamava esse momento de a hora sagrada da decisão. Ela dizia: há uma voz dentro de você que, quando fala com fé, o céu inteiro se move para obedecer. Este é o momento em que você deixa de buscar socorro e começa a emitir ordens. É o instante em que o desespero se cala e a autoridade divina desperta. O comando de emergência não é uma súplica, é um decreto. Ele deve ser pronunciado de forma clara, firme, e com o sentimento de que o universo já começou a agir no exato momento em que você fala. Florence ensinava que o verbo é o veículo da energia criadora, e quando ele é lançado com certeza, nenhuma força contrária pode resistir. Aqui está o comando. Pela autoridade divina que habita em mim, eu decreto.
A providência perfeita se manifesta agora. Todo o dinheiro, todas as ideias, todas as oportunidades que me pertencem por direito divino vêm a mim imediatamente, sob a graça e de forma perfeita. Nada me falta. Nada me é negado. Tudo está em movimento neste exato instante, em direção à minha vitória financeira. Está feito. Assim é. Essas palavras são um sinal vibracional que o universo reconhece instantaneamente. Elas não pedem, ordenam em harmonia, e é essa diferença que fazendo o milagre acontecer em até 12 horas. Porque o comando certo, falado com fé, não espera evidência para acreditar, ele cria a evidência. Quando você pronuncia esse decreto, algo se reorganiza no plano invisível. Não é algo que se vê, é algo que se sente. É como se uma energia silenciosa começasse a se mover ao seu redor, abrindo caminhos, ajustando contas, despertando pessoas certas, dissolvendo resistências. Nada mais permanece travado. A mente humana pode duvidar, mas a lei espiritual não duvida nunca. A lei apenas responde. Ela escuta o tom da sua fé, não o conteúdo da sua preocupação. E quando escuta a voz da certeza, ela se curva e obedece. Florence explicava que a lei da palavra falada é infalível quando o coração e a voz estão alinhados. Não adianta repetir mecanicamente, é preciso sentir cada frase como uma verdade absoluta. Ao dizer está feito, não é um desejo, é uma declaração de posse espiritual. Você está selando o decreto com a assinatura da fé. Nesse momento, o tempo deixa de ser obstáculo. As 12 horas são apenas a janela simbólica em que o seu campo energético se reorganiza. A ação divina já começou. Enquanto você fala, forças invisíveis entram em movimento. Pessoas sentem impulsos inexplicáveis de te ajudar. Mensagens são enviadas, contratos esquecidos ressurgem, soluções aparecem de onde não existiam. Tudo porque uma palavra foi dita com autoridade. E é assim que Florence via a verdadeira oração, não como um pedido, mas como uma lembrança da verdade. Quando você diz a providência perfeita se manifesta agora, você está lembrando ao universo do que já foi criado para você desde o princípio. O dinheiro, o sustento, as oportunidades, nada disso é novo. Você apenas está autorizando que se manifestem. Então, neste momento, respire fundo e repita mentalmente esse comando. Não o repita como quem faz um ritual, mas como quem fala com o poder que governa a própria realidade. Sinta cada palavra vibrando nas células do seu corpo. Perceba o calor que começa a crescer no peito. Esse calor é a energia criadora sendo ativada. É a resposta divina começando a ecoar. Você pode sentir leveza, ou até um arrepio. Isso é o sinal de que o decreto foi recebido. E agora, o seu trabalho é apenas manter a vibração estável, sem interferir com medo, dúvida ou pressa. O comando foi dado. O universo está executando. Florence dizia. Depois de emitir o comando, haja como se tudo já tivesse acontecido. Ande com a postura de quem foi atendido, e o mundo físico confirmará o seu tom. E é isso que você deve fazer a partir deste momento. O comando de emergência já foi pronunciado, e agora você deve agir como quem confia, não como quem espera. Confiança é a vibração mais veloz do universo. Ela abre portas sem esforço. Ela traz soluções sem ruído. A lei não falha, e quando você fala com autoridade, o universo não hesita. Em até 12 horas, algo se moverá. Um sinal virá. Uma resposta chegará. Pode ser pequena, mas será clara, e será o início do milagre financeiro que você decretou. Sinta paz agora. A paz é o selo da fé verdadeira. Quem acredita descansa. Quem duvida se agita. E você, neste instante, já está em estado de abundância, mesmo antes de ver o resultado. O comando foi emitido. E a energia divina já começou a agir. Florence Scovel Shinn chamava esse momento de a prova silenciosa da fé. É o intervalo entre o decreto e a manifestação, aquele ponto em que o milagre já foi liberado, mas ainda não chegou ao campo visível. E é nesse espaço que muitos perdem a bênção, porque deixam o medo interferir no que a palavra já havia criado. Ela dizia: apenas os fortes permanecem firmes após o decreto. A fé é a ponte invisível entre o que se pediu e o que se recebeu. Depois de emitir o comando de emergência, você não repete. Você agradece. A repetição emana dúvida, o agradecimento emana certeza. Quando você diz está feito, o universo entende que o decreto foi concluído e começa a agir. Mas se você volta a pedir, a energia entende que ainda há incerteza, e o fluxo é interrompido. Esse é o momento em que você precisa praticar a confiança cega. Não a confiança ingênua, mas a confiança espiritual,
aquela que sabe que algo já se moveu, mesmo que os olhos ainda não vejam. É aqui que nasce o verdadeiro poder da fé. Florence costumava comparar esse processo com plantar uma semente. Depois que você lança a semente, não cava a terra para ver se ela está crescendo. Você rega, confia e espera o tempo divino agir. Com o comando é a mesma coisa. Você lança a palavra, e então protege o terreno com gratidão e silêncio interior. Muitas vezes, o primeiro sinal de que o comando foi recebido é o caos. Uma conta inesperada, uma ligação confusa, uma mudança repentina de planos. Mas Florence dizia: quando tudo parece sair do lugar, é porque o universo está rearrumando as peças. O erro é olhar para isso e pensar que nada deu certo. Na verdade, tudo começou a dar certo. O que antes estava preso precisa se movimentar para abrir o espaço da bênção. Por isso, se algo se agitar após o decreto, sorria. O milagre está abrindo caminho. As próximas 12 horas são sagradas. Você não as preenche com desespero, mas com presença e afirmação. A cada vez que a dúvida tentar voltar, diga em silêncio: está feito. A providência divina está agindo agora. Eu descanso na certeza. Essa frase é a sua âncora vibracional. Ela impede que a mente humana sabote o processo com pensamentos de escassez. Lembre-se, a mente é o canal, não a fonte. E o canal precisa permanecer limpo, livre de ruído, para que o fluxo divino continue. Florence dizia que o dinheiro é uma forma de energia obediente. Ele nunca está faltando, ele apenas responde à frequência da consciência. Se você vibra falta, ele se esconde. Se você vibra abundância, ele aparece com pressa. E o comando de emergência tem o propósito de ajustar essa frequência instantaneamente. Por isso, não observe o relógio. Observe o sentimento. Porque o sentimento é o primeiro sinal de manifestação. A paz interior é a confirmação de que o decreto foi aceito. E logo após a paz, vem o sinal físico. Às vezes será algo simples, uma conversa, um e-mail, um encontro casual. Mas ali estará a chave. E quando ela aparecer, Florence ensinava: haja imediatamente. Porque a ação inspirada é a forma como o universo responde à sua fé. Ela dizia: a obediência imediata à intuição é a forma mais alta de fé. Então, se algo dentro de você disser, mande essa mensagem, faça esse contato, abra esse e-mail, faça. Não racionalize. Não espere entender. O comando que você deu está sendo atendido, e a intuição é o canal por onde a resposta chega. Durante esse período, evite falar de dinheiro com quem vibra escassez. Proteja sua energia. Falar com medo é como derramar água no chão seco, nada floresce. Cerque-se de afirmações, de silêncio e de gratidão. Florence chamava isso de vigiar o portal da mente. Nada negativo deve passar, porque a mente é o altar onde o decreto foi feito. E um altar deve ser mantido limpo. Você pediu por um milagre financeiro. Agora, haja como quem já recebeu. Fale, pense e caminhe como alguém que tem certeza de que a abundância já está chegando. A dúvida fecha portas, a confiança abre portais. E o portal das 12 horas está aberto. A energia já foi lançada. Tudo o que você precisa fazer é sustentar a vibração da certeza até o momento em que o milagre se materializar diante de você. Florence Scovel Shinn dizia que o verdadeiro segredo não é fazer o milagre acontecer, mas aprender a viver dentro da vibração que o sustenta. Ela afirmava: a abundância é uma atmosfera, e só quem respira fé pode permanecer nela. O comando de emergência é como acender uma chama, mas a prosperidade contínua é o ato de manter essa chama acesa. Não há poder em um único decreto se a mente voltar a vibrar em medo, pressa ou culpa. Por isso, o propósito final desse método é transformar o decreto em um estado permanente de confiança. Nas horas ou dias seguintes ao seu comando, perceba algo curioso: as coincidências começam a se alinhar. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Lembra de uma ideia antiga, e ela se mostra lucrativa. Uma oportunidade que parecia perdida volta a surgir. Tudo isso é a confirmação de que você saiu da vibração da escassez e entrou na vibração da abundância ativa. O dinheiro, no fundo, é uma energia inteligente. Ele obedece à voz que o chama. Mas ele também sente o medo que o repele. Florence explicava que o dinheiro é um servo leal, mas se assusta com a dúvida. E é por isso que tantas pessoas nunca o veem permanecer, porque não aprenderam a conversar com ele da maneira certa. Você já percebeu como falamos sobre o dinheiro? Mês difícil. O dinheiro some.
Tudo está caro. Cada uma dessas frases é um comando contrário. E o universo obedece a todas elas. Mas quando você começa a falar de abundância com gratidão, a energia se reorganiza a seu favor. A partir de agora, o seu papel é reforçar diariamente o decreto, não repetindo o comando de emergência, mas afirmando a vibração que o sustenta. A diferença é sutil, mas essencial. Você não pede que algo aconteça, você confirma que já está acontecendo. E essa confirmação é o elo que mantém a abundância em fluxo. Diga a si mesmo, pela manhã: a divina abundância me envolve e flui livremente através de mim. Eu sou o canal aberto por onde o bem infinito se manifesta. Nada me falta. Tudo vem até mim com facilidade e graça. Essas palavras são como um lembrete energético. Elas mantêm a frequência da abundância ativa em você, impedindo que o medo volte a dominar o campo vibracional. Florence também alertava sobre um erro comum: esperar sinais grandes. Ela dizia: o milagre começa nas sutilezas, e quem ignora o pequeno nunca recebe o grande. Então, celebre cada detalhe: um desconto inesperado, uma dívida resolvida, um convite, um presente. Esses são fragmentos do milagre, as primeiras notas de uma sinfonia maior. O universo testa sua capacidade de reconhecimento. E quanto mais você reconhece, mais ele multiplica. Agora, algo essencial. Não volte à energia da urgência. O comando foi dado. A força foi liberada. O que vem a seguir é um estado de relaxamento criativo. O dinheiro gosta de ambientes leves. Ele floresce onde há prazer, não pressão. Por isso, faça algo que te traga alegria após o decreto: uma caminhada, uma música, um banho demorado, um gesto de generosidade. Essas ações não são distrações, são ancoragens vibracionais. Elas mantêm o seu campo magnético aberto. Quando você sente prazer, você vibra abundância. E onde há abundância, há manifestação. Florence dizia: quem confia em Deus vive despreocupado, pois sabe que o bem já foi despachado a seu favor. E é exatamente isso: o seu pedido já saiu do plano espiritual. Ele está a caminho. As engrenagens estão girando, as conexões estão se formando. Você não precisa correr atrás, o que é seu está correndo na sua direção. Mas há um último segredo: nunca use a escassez como assunto. A escassez é uma ilusão coletiva, um ruído mental que contamina a vibração da fé. Fale de abundância mesmo quando o mundo falar de crise. Olhe para o bem mesmo quando os outros só veem o mal. Isso não é negação, é domínio espiritual. Você não está fugindo da realidade, está criando uma nova. E o comando de emergência serve exatamente para isso, para te lembrar que a sua palavra é lei, e o universo é obediente. A cada vez que você age em harmonia, fala com fé e pensa com gratidão, as 12 horas voltam a contar. E o milagre, que antes era pontual, se torna permanente. Florence Scovel Shinn dizia que todo comando precisa ser selado com silêncio e gratidão. Ela chamava isso de o minuto de ouro. É o instante em que você não pede mais, não pensa mais, não analisa mais, apenas sente. O silêncio, dizia ela, é o altar onde o milagre desce. Depois de emitir o comando e descansar na confiança, vem o momento sagrado de selar o decreto. E é aqui que a maioria falha, não por falta de fé, mas por excesso de ruído. A mente quer entender, medir, calcular, mas o espírito não precisa de explicações. Ele precisa de espaço. O segredo silencioso de Florence era simples, mas divino. Antes de dormir, ela colocava a mão sobre o coração e dizia baixinho, quase em sussurro: Deus é a fonte ilimitada de todas as minhas riquezas. Eu descanso na certeza de que tudo que me pertence já está a caminho. Obrigada, Pai, porque está feito. E então, ela dormia imediatamente, sem continuar o raciocínio, sem se perguntar quando, sem repassar contas. Esse era o verdadeiro selo. Porque o silêncio consciente é a linguagem do subconsciente, e é o subconsciente quem conversa diretamente com o universo. Ela explicava que, nesse estado de entrega, o espírito assume o comando. O corpo descansa, mas a mente divina trabalha. Enquanto você dorme, a energia do decreto se expande, encontrando caminhos, abrindo portas, reorganizando destinos. E quando a manhã chega, algo já mudou. Talvez você acorde com uma ideia clara, ou com um sentimento leve e inexplicável de que algo bom está vindo. Ou talvez receba uma notícia, uma proposta, uma ligação. Mas a verdade é que o comando foi atendido. O invisível trabalhou enquanto você confiava. Florence chamava isso de a noite sagrada do milagre.
Ela acreditava que as 12 horas seguintes ao decreto eram um período em que os anjos das oportunidades se moviam em torno do campo energético de quem confiava. E que cada pensamento, cada emoção, cada palavra pronunciada nesse tempo poderia fortalecer ou dispersar o milagre. Por isso, o segredo final é: não quebre a vibração com pressa. A fé não é corrida, é descanso. Apressar o universo é como interromper uma sinfonia no meio da melodia. O maestro ainda está conduzindo. Você apenas não está ouvindo todas as notas. E quando a resposta chegar, porque ela chegará, receba com humildade e gratidão. Não diga finalmente, diga claro que sim. Não haja como quem duvidava, mas como quem reconhece o que já sabia. Esse gesto simples mantém o fluxo aberto e prepara o terreno para o próximo milagre. O que Florence descobriu, e o que hoje você também sabe, é que a abundância é uma vibração constante, não um evento isolado. Ela dizia: quem confia na lei não precisa de sorte. Quem confia em Deus já vive em milagres. Você não precisa mais clamar, lutar, correr atrás. A partir de hoje, você apenas fala com autoridade, agradece com emoção e silencia com fé. Esse é o tripé da manifestação divina. Então, esta noite, antes de dormir, pratique o selo de Florence. Coloque a mão sobre o coração, respire profundamente e diga: eu decreto que a providência perfeita se manifesta agora. Tudo o que preciso está vindo a mim sob a graça e de forma perfeita. Está feito. Assim é. Depois, simplesmente feche os olhos e confie. As próximas 12 horas pertencem a Deus. O laboratório do universo já está em movimento. E quando o sol nascer, uma nova realidade começará a se formar diante de você. Uma realidade moldada pela fé, pela palavra e pela vibração. Este é o verdadeiro comando de emergência para milagres financeiros. Não uma técnica mágica, mas uma lembrança do seu poder divino. Você não é pedinte do universo, você é herdeira das suas promessas. E quando fala com autoridade, as leis respondem com precisão. Então, respire fundo. Sinta a energia divina se movendo. E diga com confiança absoluta: está feito. Está consumado. Assim é. Boa noite, alma próspera. Enquanto o mundo dorme, seu milagre já está a caminho.